tinha protocolo que explicava, de repente, como eu deveria agir com esse paciente que não evoluía, apesar das imagens mostrarem que ele tinha toda a capacidade, porque é que ele não evoluía. Então tinha um componente maior do que as imagens, tinha um componente que a imagem não mostrava. A gente sempre estava buscando, estava aberto às novidades, e a fundamentação teórica ela foi surgindo à medida que foram surgindo as necessidades dentro do que a gente precisava nos atendimentos. Até porque a gente via que buscava algo, por exemplo, minha formação em fisioterapia. E aí eu buscava alguma coisa a mais porque eu gostava muito de neurologia. Então tudo que acontecia me encantava bastante isso. O que acontece aqui dentro que reflete no nosso externo? E aí eu fui fazer a pós-graduação em neurologia. E a pós-graduação me trouxe muitas respostas, mas não todas. Então ainda ficava algumas lacunas, né? Como, por exemplo, quando a gente aplicava os protocolos de neurologia, então tinha as lacunas daquele paciente que às vezes não melhorava de certa situação. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de AVC que eu atendi logo no começo que eu me formei. Então eu atendia um paciente e ele evoluiu muito bem. E eu me lembro que ele era um senhor de idade. Então assim, ele devia ter mais ou menos uns 60, 70 anos, né? Então já tinha mais de 60 anos. E evoluiu muito bem no quadro dele. E uma outra pessoa que tinha uma média de 40 anos, que é o que eu tenho hoje, essa pessoa também tinha tido um AVC. E no caso dele, na tomografia mostrava que a extensão não era tão grande assim quanto a desse senhor. Mas a evolução dele era muito lenta. A evolução dele não tinha comparação com a desse senhor. Aliás, se você fosse comparar, e era inevitável não comparar, quando a gente fazia essa comparação, peraí, um senhor de idade que teve um AVC, teve todo esse comprometimento, uma extensa área, mas ele está evoluindo no quadro dele. E uma pessoa mais jovem, né, 20 anos mais jovem que ele, pelo menos, um comprometimento mostrando na tomografia que não era tão extenso quanto desse senhor. E peraí, por que eu aplicava o mesmo protocolo, que era o protocolo de AVC? E esse aqui que tinha 20 anos a menos, então era para ter uma vitalidade muito maior. Por que é que ele não avançava? Só que não tinha lugar nenhum no livro que explicava isso. De repente, como eu deveria agir com esse paciente que não evoluía, apesar das imagens mostrarem que ele tinha toda a capacidade, por que é que ele não evoluía? Então tinha um componente maior do que as imagens. Tinha um componente que a imagem não mostrava. E aí que a gente começou, eu particularmente, comecei a ficar intrigado com aquilo e perguntar para os profissionais mais experientes, mas nenhum tinha resposta sobre isso. Aí me coçou mesmo, porque aí que eu comecei a ficar mais intrigado. Mas como? É algo que é real, eu não posso virar os olhos para isso e falar, não, o dedo deles era assim mesmo. Não é assim mesmo. Fisioterapia, ela evoluiu muito. Desde que eu comecei a estudar fisioterapia, né, desde o primeiro ano de faculdade, quando eu cheguei no último, ela já tinha se evoluído muito. Mas o que a gente começou a ver? Que a evolução, ela precisa de evolução. Parece um pouco redundante, né? Mas é mais ou menos assim. A evolução está muito lenta ainda. Então, por que está lenta? Porque talvez não estejamos olhando o ser humano como completo. Nós estamos olhando talvez só imagens, talvez nós estamos olhando só o que seria, digamos assim, o óbvio. E o que vem além do óbvio? Né? E o que vem por trás disso? Aí que a gente começa talvez a encontrar as respostas, como esses dois pacientes que eu atendia, e começou tudo dessa forma de perguntas, né? Então, as perguntas acabam movendo, as perguntas levam você. Então, as perguntas, elas mexem com você. Se aquilo é uma paixão, você quer realmente o melhor do outro, você não pode se conformar só com o que você está vendo de imagem. É preciso ir um pouco além. E aí, eu comecei a procurar o que vem além disso. Aí veio uma das bases do bioalinhamento, a nova medicina germânica. Um AVC, quando você vê a imagem lá na tomografia, é um registro da sua história. Sim, mas não é o registro de toda a sua história. Então, ali está mostrando uma consequência. O AVC, na verdade, ele mostra uma consequência. O que é que veio antes dessa consequência? Ou seja, o que é que veio que pode ser a verdadeira causa do AVC?